Pessoal, estamos aqui, mais um episódio do Giro Equestre. Meu nome é Sandro Ferreira, estou aqui com meu amigo também, Alberto Serravalli. Dê boa noite ou boa tarde para a galera aí. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para poder conversar, falar sobre cavalo, que é o que mais a gente gosta, né? Exatamente. E nossa convidada de hoje é Vanessa Oliveira. Ela é atleta de hipismo, rancho sorte, vaquejada, estudante de veterinária, proprietária do Aras Vanessa Oliveira. Pouca coisa. Saiu do Rio para vir correr vaquejada e cuidar de aras no interior da Bahia. Bem-vinda, Vanessa. Dê boa tarde ou boa noite para a galera. Não sei que horas vão assistir isso aí. Boa tarde, boa noite, pessoal. Privilégio estar aqui conversando com vocês e trocando essa ideia sobre um assunto, né, que é a nossa paixão nacional aí, o cavalo, principalmente o quarto de milha. Eu brinco muito, eu e o Bartinho, a gente pensa mais ou menos da mesma maneira. Quem gosta de cavalo, gosta de cavalo. Lógico que existe a raça que você mais se identifica, né? No nosso caso aqui, o quarto de milha. Mas cavalo é cavalo, independente de raça. Eu acho que quem gosta de cavalo, gosta de cavalo, né? Eu tenho para mim, principalmente dentro da veterinária, né? O pessoal costuma falar muito, quem é da área de equinos sabe que não tem como você atuar se não existir paixão. Então, é uma área que exige uma dedicação mais do que integral e é movida por essa paixão. Quando a gente gosta de cavalo, a gente gosta de cavalo, como você bem falou. Independente de raça, tem as preferências individuais, mas cavalo é cavalo em qualquer lugar. Exato. Várias modalidades que tem o quarto de milha, né? Uhum. Você pratica, então aí a gente já vai aumentando o nível, né? Você pode fazer mais de uma modalidade, tal. Até outro dia eu fui fazer uma cavalgada com os amigos lá. Mas a graça é essa, é juntar os amigos, estar com os cavalos, estar falando, agregando e melhorando, né? Vanessa, vamos para o começo. Você é carioca, nascida no Rio de Janeiro. Me conta um pouco como é que nasceu essa sua ligação com o campo, sua ligação com os cavalos, como foi o início de tudo isso? Já vai fazer agora quase 3 anos que eu me mudei e o sotaque, infelizmente, não nega, não some. É até engraçado, o pessoal me pergunta quando eu tenho que falar, tipo, de onde você é? Ah, sou da Bahia, interior da Bahia. Tipo, não, você não é. Aí eu tenho que dar uma explicação prévia que eu vim pra cá. Mas eu acho que eu herdei bastante, né? Quem é baiano é o meu pai, ele que é o fundador do Aras, ele que começou a criação, ele que sempre foi apaixonado por vaquejada. E mesmo morando no Rio, tendo crescido lá a vida toda, tendo sido criada, a realidade completamente diferente, né? Bem cidade grande mesmo. Ele nunca deixou a gente se afastar. Mesmo com a empresa que ele construiu no Rio, ele sempre teve fazenda, sítio, né? Algum lugarzinho, um pedacinho de terra sempre ali na redondeza. E durante muito tempo a gente tinha um sítio em Xerém, que foi onde surgiu o Ana Dantas, né? Inicialmente ele era lá, então a gente tinha muito contato com o cavalo que eu tinha lá e com a vaquejada que a gente corria lá pela região também. Ele sempre fez questão de que qualquer tempo livre, folga de escola, tanto eu quanto meu irmão, a gente viajava final de semana para ir pro sítio, passava na fazenda, então com o cavalo mesmo eu sempre tive contato. Excelente. Você comentou que enquanto seus amigos iam para a praia, você ia para o campo, né? Exatamente. Isso era tranquilo para você? Tipo, você não queria também ir para a praia? Era forçada, seu pai? Porque tinha isso, né? No começo você vai para onde... Mas você começa a ter vontade, enfim. Assim, a gente vê, né, o coleguinha fazendo, Isso. tipo, não é a minha realidade, queria fazer isso. E é engraçada essa pergunta, porque se eu olhar pra trás, eu não tenho memória de me sentir incomodada de que meus colegas estavam fazendo uma coisa diferente. Eu sei que eu me sentia diferente daquela realidade, mas eu amava estar em contato com cavalo, com cachorro, com bicho, com mato. E eu acho que meu irmão talvez tenha sentido mais essa diferença do que eu, porque ele tem um perfil mais de cidade grande, e eu acho que eu tenho mais esse perfil de fazenda, de roça mesmo. Mas não me incomodava, pelo contrário, eu fazia questão de ir. Inclusive,
muitos dos meus aniversários infantis eu fazia no sítio. Então eu obrigava a galera a ir conhecer a minha realidade, o meu outro mundinho lá. Entendi. E eu acho que é uma realidade aqui também, em Salvador. Aqui também o pessoal não tem muito essa cultura do campo. Sim. Eu acho Salvador bastante parecido com o Rio de Janeiro. E eu também me lembro, a gente ia muito para fazer todo fim de semana ia, mas você não... Às vezes para achar um amigo que ia, que gostava, queria montar, a galera dava trabalho. Exatamente. A gente queria passar o dia todo no cavalo. Eu tava discutindo... E aí é mais ou menos isso aí que você falou. Eu tava discutindo isso lá em casa semana passada com os meus 2 filhos. Eu tenho um casal, né? Uma menina de 13 e um menino de 11. E eles dizendo, papai, a gente só vai pra roça. Mas no bom sentido. Ou não... Sim, a gente só vai pra roça. Eu falei, tem coisa melhor que isso, ainda bem que a gente tem uma roça. Exatamente. Porque assim, eu sou apaixonado por cavalo desde pequeno também, desde guri. Então, eu acho que eu consegui proporcionar isso para eles, assim como seu pai conseguiu proporcionar para você, porque nem todo mundo tem esse acesso, né? E é um privilégio. Uhum. Hoje, na época, claramente, né, pela idade, eu não tinha consciência disso, mas hoje, sem dúvida, eu olho para trás e eu falo, cara, foi um puta privilégio. Hoje é uma coisa que eu faço questão de futuramente poder proporcionar para os meus filhos. Até porque eu vejo muito o pessoal do cavalo comentar isso e realmente é uma verdade. O cavalo educa. É um meio em que, se você cresce ali dentro, você desenvolve valores que dificilmente você desenvolveria com tanta facilidade de formação de caráter, de princípios, de dedicação, de respeito. Acho que é um mundo assim muito, muito particular que tem muito a acrescentar. E poder privilegiar uma criança de ter esse acesso é realmente algo notável. Principalmente pelo esporte, né? Que a gente vai lidar com o cavalo, a gente gosta do esporte, que é atleta do cavalo, não depende só da gente, a gente depende daquele parceiro nosso, né? Que é o cavalo. Então, ou se a gente não treina, ou se a gente monta algum cavalo que foi treinado, então a gente tem que lidar com aquilo, e é exatamente o que você falou. Com a criança, eu acho que é um exemplo, uma coisa que soma, que agrega, porque a gente perde muito mais do que ganha. Não, eu acho que a nas criança... provas e na coisa, então a gente tem que aprender a lidar com isso e melhorar. Acho que a criança acaba sendo obrigada a desenvolver certas habilidades, justamente porque é um esporte. Eu acho que talvez se aproxime mais do esporte coletivo, quando você tem que trabalhar em equipe, só que você tem um parceiro que não fala, né? Então, você tem que desenvolver aí uma cognição, um entendimento, uma leitura de ambiente do contexto que é muito detalhada. Tem que ter uma sensibilidade muito grande. Uma criança desenvolver isso, eu acho que é um ganho para a vida toda. Ribeira do Pombal, você falou que não foi uma escolha, né? Como é sair do Rio de Janeiro, das maiores capitais do país, para vir morar no interior da Bahia, numa área de vaquejada, que é um esporte... No começo eu até fiquei assim, como é que uma carioca primeiro conheceu a vaquejada? Porque é um esporte nordestino, né? Você falou que, enfim, seu pai tinha um sítio lá em Xerém, então tá explicado. Mas como é você sair do Rio, cidade grande, cosmopolita, para vir morar no interior da Bahia para cuidar de cavalo de vaquejada? Essa... acho que é a pergunta de $1 milhão, porque toda vez que eu conheço alguém, é a primeira pergunta que a pessoa fala, porque normalmente a galera sai daqui para ir pro Rio, né? E não sair do Rio para vir para cá, pro interior. Mas o contato é como eu falei, né? Tipo, veio do meu pai. Meu pai é de Ribeira do Pombal, a família dele é de lá também. E ele sempre, desde pequeno, esteve em contato com a vaquejada. É o esporte, culturalmente, da vida dele. E ele começou, na verdade, um parque de vaquejada lá. A gente não começou como criação, né? Como Aras. A gente tinha um parque de vaquejada. Que é no nome do seu irmão, né? Que é no nome do meu irmão. É o Parque São Gabriel. Hoje tá desativado, mas a gente tá trabalhando aí para voltar à ativa. Mas, mesmo ele tendo ido pro Rio, ele não parou com as vaquejadas, não parou com os eventos, com o parque aqui. Ele continuava tendo animais atletas. Teve a movimentação, né, do Parque Ana Dantas, que era em Xerém, era praticamente vizinho nosso, então tinha movimentação por lá também. Hoje, inclusive, a vaquejada tá crescendo bem no Rio de Janeiro também, né? Tem muita gente, inclusive, do sul da Bahia, que vai pro Rio correr lá. Muito bom pro esporte, né?
Mas esse contato, então, nunca teve uma quebra de vínculo. Meu pai sempre fez questão que eu estivesse inserida nesse meio. Então, como ele é muito apaixonado pela vaquejada, ele ia e me levava, né? Então, desde pequenininho, eu estava no colo dele, estava na arquibancada, estava montada num cavalo. Então, o contato foi desde cedo, desde sempre. Nunca teve quebra. Quando a gente vinha fazer vaquejada aqui, eu tenho boas memórias de infância também, que normalmente era na época de julho, então era férias escolares. Quando meus pais faziam um evento aqui, a família inteira trabalhava, né? Secretaria, bilheteria. E aí eu ficava passeando, montando cavalo pra lá e pra cima e pra baixo durante a vaquejada. Mas eu lembro... No parque de vocês. No parque da então. gente. Mas eu, às vezes, ficava junto da minha mãe, ali na bilheteria, via a movimentação do bar, tipo, a família toda trabalhando, né? Então, tipo, a gente estava inserido nesse meio. E ter saído do Rio para Ribeira do Pombal exatamente não foi uma escolha, foi uma consequência, né? Como o parque e o Ara já existiam aqui, eu recebi a proposta do meu pai de vir assumir. E pela minha insatisfação da vida no Rio de Janeiro, profissional também, que eu já estava passando, eu vi uma oportunidade e eu abracei a oportunidade. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram sobre isso, sobre essa volta para o interior, né? Antigamente muita gente saía do interior, vinha para a capital, fazia a vida e não voltava mais. Hoje em dia essa volta para o interior está muito em voga, assim. Tem muita gente Eu vi querendo semana passada, eu estava lendo uma simplicidade. reportagem sobre isso. Essa volta para o interior. E você trocou o mercado de moda, de eventos, de designer para tocar um Aras. Me fala aí que desafio foi esse? É uma mudança brusca, assim, né? Agora é engraçado, porque assim, durante muito tempo eu sempre fui muito curiosa, assim, tive muitos interesses. Eu passei muito tempo insegura, sem ter muita certeza de que área que eu queria seguir, o que eu queria para minha vida. A única certeza que eu tinha é que desde pequena eu queria ter feito veterinário. E eu não fiz, né? A vida acontece, eu acabei sendo convencida a não fazer, porque ainda se fala, mas naquela época eu acho que era ainda mais. O pessoal falava, veterinária não dá futuro. Antigamente era direito, engenharia e medicina. Justamente. E numa dessas eu fui parar numa faculdade de direito, por livre e espontânea pressão. Eu tinha uma certa desenvoltura, tinha um porquê de eu estar dentro daquela área, mas desde o segundo período da faculdade eu sabia que não era para mim e eu já estava só procurando um jeito de pular fora. Então, depois eu acabei não seguindo com o direito e passei um tempo trabalhei com produção de eventos e marketing, principalmente dentro da área de esporte no Rio de Janeiro. Trabalhava bastante com corrida, trabalhei com marcas grandes, inclusive. Que está crescendo muito, inclusive, hoje em dia, né? A corrida. Continua. Teve um momento que estourou, aí deu uma caída, aí agora voltou a estourar, mas eu acho que tudo na vida é meio cíclico, né? E depois eu acabei, por conta da área que eu já estava trabalhando, né, com marketing, comunicação, evento, esporte, eu falei assim, cara, vou me formar em design gráfico, que vai me dar uma base técnica muito boa para desenvolver novos trabalhos. E aí eu me formei em design gráfico, fiz um profissionalizante de moda, depois estudei moda fora também, e fui contratada por uma empresa que estava começando, era uma startup, entrei como estagiária, cresci super rápido, porque eu migrei por todas as áreas e eu conseguia me virar muito bem. E depois comecei a ficar insatisfeita por várias questões que estavam acontecendo dentro da empresa, já não estava concordando muito com algumas diretrizes. E eu ligava muito pro meu pai é meu melhor amigo, então eu ligava muito para desabafar com ele. E uma vez eu saí 3 horas da manhã do escritório, paguei R$80 para voltar para casa, porque já não tinha transporte público, e aquilo estava virando uma coisa meio frequente, e eu já não estava achando legal. Sei muito bem como é essa rotina. Pois é. Tinha umas coisas assim bem pesadas. Cheguei a trabalhar internada do hospital. Era loucura mesmo. E aí, nessa conversando com ele sempre quis que os filhos se envolvessem nos negócios familiares, mas ele educou o pessoal muito bem para cada um seguir sua vida e não depender dele. A gente levou isso tão à risca que quando ele quis trazer a gente de volta, ninguém queria. Só que tinha aquela sementinha dentro de mim. Caraca, a vida inteira eu quis fazer veterinária. Eu sou apaixonada, louca apaixonada por cavalo.
E eu acho que ele tinha certeza pra ele que ele ia dar um jeito de me convencer. Ele só precisava reacender essa chama. Eu tinha outras propostas para trabalhar na mesma área de outras empresas, mas eu já não queria trabalhar naquele meio. Uhum. Então, ele foi fazer um trabalho aí psicológico, me convencendo. A gente levou alguns meses aí negociando se eu vinha, não vinha, se eu queria, não queria, porque realmente era uma mudança muito brusca. Mas, no final das contas, eu não tinha nada que me prendesse no Rio. Eu tinha minha família, meus amigos próximos, nada disso seria um impeditivo, porque meus vínculos não acabam pela distância. Uhum. E, querendo ou não, eu acho que eu sempre tive um viés, assim, bem autônomo e empreendedor. Eu sempre tive uma certeza dentro de mim de que eu queria trabalhar para mim mesma. Então, foi uma oportunidade, porque já era um negócio nosso, poderia vir a ser meu, né, como é hoje em dia. E eu não tinha nada a perder. Na verdade, só se eu fizesse um trabalho bem feito, eu só tinha a ganhar, né? Então, acho que a cartada final dele foi quando eu ainda estava assim meio em cima do muro. Ele falou: não, se você for para lá, eu te dou a faculdade de veterinária. Aí aquilo mexeu comigo. E eu tinha me jurado que depois de 2 faculdades eu não faria uma terceira. Mas o amor sempre fala mais alto, né? Então, eu me convenci principalmente por causa disso. De vir assumir tudo, mas de finalmente realizar o sonho de me formar em veterinária e trabalhar com aquilo que eu acredito. E qual é a área mais específica assim, da veterinária que você mais gosta ou Claramente prefere eu atuar? vou seguir para equinos. Não, tirando essa parte que essa a gente já sabe, né? Então, no início eu achei que eu ia acabar entrando para reprodução, e era uma expectativa que todo mundo tinha, né, por conta da parte de criação do Aras. Mas eu tenho um veterinário excelente, especialista dentro de casa, de reprodução, que tem muito a agregar. E quanto mais eu me envolvi, tanto na veterinária quanto na realidade do Aras, lá na rotina, eu percebi que não faria sentido nenhum ter 2 veterinários de reprodução dentro de casa. Eu acho que faz muito mais sentido ter profissionais complementares para a gente conseguir abarcar o ciclo completo de preparação, tanto de criação, nascimento, recria, desenvolvimento, treinamento, doma e ainda sair para as competições, né, de um cavalo atleta. Hoje eu estou bem interessada em neonatologia, que é uma área muito complementar da reprodução, né, mas tem especificações muito detalhistas que só o potro tem, é completamente diferente um cavalo adulto de um potro. Um potro não é um cavalo pequeno, minha professora Tati Figueiredo fala isso bastante, sou apaixonada por ela. E eu tô muito voltada também para a área de ortopedia e fisiatria. Principalmente por conta... Eu já tenho esse histórico com o esporte, eu pratiquei esporte a vida inteira, eu vi muita similaridade do desenvolvimento de performance do humano com o do cavalo. E eu comecei a perceber que existem pontos que eu ainda sinto que são falhas para quem trabalha com cavalo atleta. Eu acho que a gente não está abarcando o ciclo completo e a gente... Na verdade, eu acho que hoje em dia a gente ainda nem vê, as pessoas não reconhecem ainda que realmente o cavalo, independente se é de vaqueiro, vamos falar do que a gente falando de quarto de milha, mas independente da modalidade, e na vaquejada, a gente vive isso também, eu acho pior ainda, não enxerga, não dá o devido reconhecimento àquele atleta que está ali. Uhum. Os esforços, as coisas que eles fazem, que é isso que você está falando, eu acho que ainda a gente precisa evoluir muito nesse... Tratar o cavalo como um atleta. Como um atleta, realmente. Se você quer pra você exigir tirar o melhor dele. o desempenho... No bom sentido, né? Uhum. O desempenho. Se você quer exigir alta performance e um bom desempenho, você vai ter que tratar ele como um atleta de alta performance. Se você fizer esse comparativo de um atleta de alta performance, o melhor jogador de futebol, Neymar aí da vida, olha todo o campo de preparação que ele tem, a parte de recuperação, de prevenção de lesão, e eu sinto essa falha. Isso é até uma autocrítica, porque hoje em dia a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Uhum. Dentro de casa mesmo. Então, se eu puder, né, contribuir com isso, eu acho que eu tenho muito mais a ganhar. Entendi. E a gente falando, segurando um pouquinho ainda, você veio do hipismo, eu também, primeiro esporte equestre que eu fiz também foi o hipismo. E o tratamento que se dá ao cavalo de hipismo como atleta é um negócio assim... Hoje em dia, então, às vezes ainda vou a algumas provas lá, tem aqui o Chuí lá em São Paulo, você vê realmente que o negócio sempre é crescente, a evolução do cavalo atleta é sempre crescente. E
Você já vê isso muito na rede, na apartação, já tem também uma que eu acompanho mais, também já tem um nível, mas a vaquejada ainda deixa Vocês não muito a acham desejar. que com o nível de investimento que está se fazendo hoje nos cavalos de vaquejada, os valores que os cavalos estão atingindo, vocês não acham que isso é uma tendência de melhorar também? Até por conta disso? Do Eu alto acho o investimento que seguinte, está sendo feito? Porque no hipismo existe um alto investimento em existe, cavalo mas também. mas na vaquejada já tem. Se você parar, se você ver o preço que se paga em cavalo, não vou nem dizer agora, depois desse, muito artista entrando, então não vou nem entrar nesse mérito, mas já se pagava o caro em cavalo. Você pegava o cavalo aí que a pessoa já pagava tal, e você vê como é que o cara trata o cavalo no caminhão, o cavalo às vezes ganha uma vaquejada, você vê como é que o cavalo chega no caminhão e tá lá, e às vezes muitas vezes vai subir no caminhão e vai para outra vaquejada. Então, acho que tá passo de tartaruga, na minha opinião, tá passo de tartaruga para o que se deveria fazer. E a eu acho veterinária que- agora vai dar o... Eu acho que, exatamente, eu concordo que, assim, o mercado cresce numa proporção que essa valorização do cuidado com o cavalo ainda não está acompanhando. Mas eu vejo uma crescente, eu vejo isso melhorando, principalmente quem tem uma condição financeira melhor, eu vejo investindo nisso. Hoje a gente encontra fisioterapeutas nas vaquejadas, prestando serviço, mas eu acho que ainda é uma mudança de mentalidade, é cultural. Toda mudança dá Uhum. trabalho, né? É um processo, leva tempo, mas eu acho que a gente ainda tem muito de imediatismo. A gente acha que um procedimento ou um tratamento é imediato, ou uma única sessão pós-atividade Vai física vai resolver. resolver, e a gente ainda não olha para o cavalo como um animal que precisa de prevenção. E prevenir é sempre melhor e mais barato É. do que remediar, né? Já dizia o ditado. Mas eu vejo sim uma valorização, o pessoal está começando a olhar de uma forma diferente, mas ainda tem muito que caminhar aí. Mas a vaquejada já evoluiu muito. Já. Evoluiu com o tratamento de tudo, né? Não só dos cavalos, como dos bois que participam das provas também. Então, a vaquejada, nos últimos anos, ela evoluiu bastante nesse quesito de bem-estar. Você disse que você começou a correr vaquejada porque você precisava entender melhor o esporte para poder cobrar quem trabalhava com você. Eu também entendo que as coisas têm que ser feitas desse jeito. Se você entende melhor como se faz, você tem mais, como é que eu vou dizer, propriedade para fazer as cobranças. Me conta um pouco desse... Porque assim, você fazia hipismo, que é um esporte que é você e um cavalo apenas, ou seja, depende de você e seu entendimento com o cavalo que você está montada, né? Na vaquejada tem você, tem um cavalo, tem um esteireiro, tem outro cavalo, tem um boi no meio. Ou seja, é muita variável para você tomar conta. Me explica aí um pouco essa transição. A vaquejada é realmente uma coisa muito peculiar, né? O primeiro contato da modalidade com o boi, para mim, foi o hunt sorting, Certo. não a vaquejada. Apesar de estar trabalhando com a vaquejada, mas assistir da arquibancada é muito diferente de entrar na pista e fazer o que tem que ser feito, né? E assim, no início, o pessoal sabia que eu tinha uma boa equitação, montava bem, sabia trabalhar o cavalo. E, gente, eu tinha o privilégio de ter tudo dentro de casa. A pista, o treinador, os cavalos. E todo mundo ficava, cara, por que você não vai? E eu demorei a engatar, a entrar na vaquejada de fato. Mas, de novo, eu saí do Rio com uma realidade completamente diferente. Uhum. Querendo ou não, eu era uma mulher nova num mercado. Eu entendi e gostava de cavalo, mas eu nunca trabalhei com cavalo. Então, tipo, eu tinha colaboradores, pessoas que há 30 anos convivendo e trabalhando direto com cavalo. Eu vim da cidade, de repente assumi um aras. É o que você falou, que propriedade que eu tinha para falar qualquer coisa, exigir qualquer coisa, dizer que o meu jeito de fazer as coisas era melhor do que quem já fazia aquilo a vida inteira. Uhum. Nenhuma, né? Então, isso foi um processo bem legal, de que quando eu cheguei para assumir o aras, eu não cheguei botando o pé na porta, tipo, agora acabou a brincadeira, vai ser do meu jeito. Eu passei um bom tempo estudando, acompanhando, vendo a rotina,
como é que era feito, como é que eles faziam, qual era a movimentação do Aras, quais eram as demandas. E eu acho que eu tomei o tempo suficiente para entender do mercado e entender do meu próprio negócio, que também era novidade para mim, para começar a ter o mérito de opinar em alguma coisa. Eu comecei com coisa que não exigia muita técnica dentro da vaquejada, né? Gestão, organização, processos. Mas quando eu entro nessa parte da vaquejada, o pessoal botava muita pressão, tipo assim, queria me ver correndo, né? Representando o Aras. Pô, mas aí a representação, Vanessa Oliveira correndo pelo Aras Vanessa Oliveira. Aí eu ficava, calma, gente, calma. Só que acompanhando os animais, indo muito para as vaquejadas, vendo o rendimento, vendo a performance, a desenvoltura, tanto dos vaqueiros, né, os atletas pessoas, quanto dos atletas cavalos, para mim ficou muito claro, e eu ouvia muita opinião. Eu ouvia a opinião de quem estava fazendo os meus animais, de quem trabalhava dentro de casa, ouvia a opinião de quem assistia e acompanhava os meus animais há muito tempo, e eu comecei a ver uma divergência da opinião de quem vive dentro do meio e de quem só assiste. De quem tem opinião para dar, mas não sabe exatamente como é que funciona a dinâmica. Aí eu falei, não vai dar certo. Eu vou ter... Por mais que eu relutei, fiquei meio insegura no início, eu achava que vaquejada não era para mim. Para quem veio do hipismo, a diferença é gigante. É gigante. E eu falei... E todo mundo fala, né, que é um esporte de risco. É uma modalidade bem perigosa. Aí eu falei, não, vou ter que dar a cara a tapa, vou tentar. E aí comecei a treinar dentro de casa com o objetivo de entender o que se passa dentro daqueles 10 segundos dentro de pista, para eu saber qual era a biomecânica do meu cavalo, como ele tem desempenho ali dentro, e o que é que os meus próprios atletas vaqueiros estavam passando também. Porque existe ainda essa dicotomia na vaquejada, tipo, e aí, a culpa é do vaqueiro ou a culpa é do cavalo? Né? Isso ainda é uma discussão acirrada no meio. Então, eu falei assim, ou eu faço, ou eu não vou ter essa resposta nunca. Porque para ficar dependendo da opinião dos outros é muito fácil falar. Uhum. E aí eu comecei. Acabou indo certo, demorou um pouco mais do processo do que eu esperava, porque eu achei que eu tinha que começar de direita, que era mais fácil, né? Dizem que é mais fácil para quem é destro começar de direita. Dizem. E eu não tinha cavalo manso de direita em casa, só de esquerda. E aí, sem querer, descobri que eu levava mais jeito de esquerda do que de direita. Eu falei assim, opa, um cavalo manso de esquerda eu tenho dentro de casa. E aí, acabou dando certo. Mas foi realmente muito mais por um motivo profissional do que por prazer, lazer, por vontade própria. Eu realmente tive consciência de que se eu quisesse ser competente nessa exigência, eu ia ter que passar na minha pele o que os meus vaqueiros, treinadores, todo mundo passa, né? Senão não ia entender. Para você, você falou aí de hipismo, o primeiro esporte que você fez com cavalo foi o rancho sorte, e agora a vaquejada. Qual é a diferença dos três? Qual dos três você gosta mais, primeiro? E qual é a diferença básica, assim? Porque... Eu acho que é o que a gente falou, eu gosto de cavalo, né? Eu acho que qualquer modalidade que você faça com cavalo, eu tenho um interesse em aprender. Hoje as três, que são as três que eu tenho contato, as três eu gosto muito. Eu não sei dizer qual que eu prefiro. Eu acho que cada uma desperta uma coisa diferente em mim. Uhum. E exigem coisas diferentes também. Eu acho que a sincronicidade do hipismo, você tem que ter uma comunicação e uma sincronicidade com o cavalo muito boa. Tem que ter uma antecipação, você tem que antecipar o seu cavalo e antecipar o percurso. Você tem que ter uma memória muito boa, porque você tem que decorar o percurso antes de entrar, né? E você tem que passar isso o tempo todo pro cavalo, tem que medir tempo, tem que ter concentração, controlar a ansiedade, porque você não pode nem acelerar, nem segurar demais. Existe um tempo ideal a ser cumprido. Mas eu acho que essa sincronicidade, eu acho que me pega muito, e a adrenalina do salto. A sensação de quando você tá saltando, pulando com o cavalo, é um frio na barriga que parece que você tá voando. E eu sempre gostei de altura. Então, isso pra mim era muito apaixonante. No ranch sorting, o que eu gostei muito é que exige técnica.
se você não tiver técnica, se você não souber montar, tiver uma boa equitação, dificilmente você se destaca, dificilmente você evolui. Porque exige estratégia e exige você saber trabalhar bem o cavalo. E isso para mim foi muito legal, porque eu via de outras modalidades, e principalmente da vaquejada, que a depender do contexto não exigia tanta técnica. Isso é uma opinião polêmica, mas desde o início eu falava bastante que... É uma montaria diferente. Eu não vou nem dizer diferente, eu vou pegando o gancho de Vanessa, eu concordo um pouco com ela, que você vê. A gente olha para um vaqueiro X, o cara na faixa, o cara mas tirou ele dali fazendo aquilo, muitas às vezes não sabe montar, flexionar um cavalo que ele tem que flexionar, ele sabe ali chegar e derrubar um boi na faixa. Ele treinou a vida inteira para derrubar o boi. Ele não fez equitação, ele não tem aula. É isso que eu tô dizendo. Então, mas eu acho que a importância era para ser, já que eu sou bom, eu vou melhorar lá. Sim. O que eu posso na minha equitação, que, tudo assim, para poder... Você vai ter um rendimento melhor ainda. Eu acho... É o que eu falei no início, a vaquejada é muito peculiar. Eu entendo hoje a realidade da vaquejada, então eu tenho um olhar do que é a cultura e um olhar do que é o técnico. Para você ser um bom vaqueiro, para você correr bem vaquejado, você derrubar o boi na faixa, não necessariamente você tem que ter uma boa equitação ou tem que saber montar ou trabalhar um cavalo. Tanto que muita gente tem o vaqueiro que sai para correr e dentro de casa tem um treinador que é quem faz ou quem corrige, quem condiciona o animal. Mas eu acredito para mim que se você quiser ser cada vez melhor vaqueiro, eu acho que faz parte da sua responsabilidade entender do cavalo e querer ser melhor para o cavalo. Se você tem uma boa equitação, eu acho que você performa ainda melhor dentro da vaquejada. Não quer dizer que você vai ser um mau vaqueiro ou não vai ter um bom rendimento, pelo contrário. Mas eu sempre fui, a vida toda, da mentalidade de sempre tem como melhorar. Sempre. Você nunca vai chegar no ápice de nada. A gente vai morrer sem saber tudo. Sim. E eu acho que a gente tem que estar em constante evolução. E quem quer fazer tudo bem acaba não fazendo nada, né? Você tem que sempre focar em alguma coisa. A gente estava comentando mais cedo sobre ter muitos interesses, ter muita curiosidade sobre várias coisas. Eu já pensei muito sobre isso, ouvi muito sobre isso também, justamente porque a vida toda eu sempre quis fazer coisa demais. E todo mundo ficava, se você fizer tudo, você não vai fazer nada. Se você quiser tudo, você não vai ser boa em nada. E eu ficava, será? Ou será que as coisas se complementam? Porque do mesmo jeito que eu fiz muita coisa na minha vida até chegar agora em que eu sinto que eu realmente estou fazendo o que eu vim ao mundo para fazer, eu olho para trás e eu falo, cara, se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, passado por todas as áreas, eu não estava apta a exercer a função que eu tenho hoje em dia. Mas assim, aí eu acho que você acaba acumulando vários conhecimentos, mas você não vira especialista em tudo. Tudo adiciona conhecimento para você estar onde você está hoje. Mas você só vai ser boa de verdade se você realmente investir naquilo que você quer fazer. Você não consegue investir, até porque não tem tempo para isso, para você ser especialista em tudo. Mas lógico que quanto mais conhecimento você tiver, mais bagagem você vai ter para desenvolver suas atividades. Isso é lógico. Mas, por exemplo, você pega um cavalo. Vamos falar, a gente está falando do cavalo já que já. Se você só quer, não, eu só vou ensinar meu cavalo a abrir. Você só vai forçar ele na faixa. Muitos cavalos abrem e a maioria treina assim hoje. Mas uma hora ele vai ter ou o limite dele como animal, ou ele chegou ali e não vai. Outros começam a brigar porque aquilo ali vira um estafa para ele, não vai. Então, assim, apesar dele ser o especialista na hora de derrubar o boi, mas ele tem que ter desde a cancela lá atrás. Não, pô, mas aí você tá falando... aí você tá falando, tipo assim, é o mesmo esporte. Sim. Né? O que eu tô falando assim... Mas, por exemplo, eu sou especialista em rancho sorte, eu sou especialista em vaquejada, eu sou especialista em... Não é, velho. Você pode conhecer cada um, mas, pô, você tem que se dedicar a alguma coisa. Se vocês conseguirem, não. Se você não consegue dividir seu tempo, você sabe que o meu divide um bocado. Não, eu sei, mas assim, você vai conhecer. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Pô, eu sei treinar cavalo. Mas a base... Mas a base é praticamente uma. De qualquer modalidade, é uma.
Aí depois, como você estava falando, acho que aí depois você vai criando caminhos e criando algumas etapas, a depender do que você queira fazer. Foi o que a gente conversou com o Cal da última vez. Exato. O Cal falou exatamente a mesma coisa. Assim, a base de treinamento, a base da doma é a mesma para qualquer modalidade. E você vai exigir... Em determinado momento, você vai direcionar ele para algum lugar. Acho que tudo agrega. Sim. Nada se perde. Não, de jeito nenhum. Mas realmente, se você quer ser reconhecido por uma área específica, você vai ter que aprofundar naquilo. Concordo que não dá para ser especialista em tudo, mas eu acho que as duas vertentes têm prós e contras. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que abrange mais de uma área de forma geral, eu acho que ela pode ser muito boa de forma geral, apesar de não ser especialista. Talvez, num tópico, vai ter alguma pessoa que é muito melhor por ser especializada naquilo. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo que se a pessoa decidir se especializar, eu acho que ela perde um campo. Talvez uma pessoa mais generalizada, ela consiga migrar de áreas e ter uma desenvoltura de forma geral melhor. Não, trabalhar... sim, eu não acho que você diversificar o seu conhecimento é ruim, de jeito nenhum. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai agregar a tudo que você vai fazer. Eu só acho que você não vai conseguir ser especialista em tudo que você fizer. São duas vertentes. Não, concordo plenamente. Para ser especialista, você tem que se debruçar diante de um tema específico. Você tem que meter a cara e dedicar a sua vida àquilo. Concordo. Porque se você chegar, não, eu vou me dedicar à vaquejada e vou correr a vaquejada. Vaquejada grande, tem direto e tal, você às vezes pode não conseguir fazer outra modalidade, outra coisa. É isso que eu tô falando. Mas só, eu acho que nesse sentido. Mas se você der para poder fazer, eu acho que você só agrega. Não, você tem experiência. Você corre vaquejada, você corre o carroça, já correu, timpenho, corre antes, sorte. Ou seja, você já correu, eu já corri vaquejada, corri timpenho, já corri rancho, enfim, quanto mais conhecimento você vai ter sobre o animal. Né? Mas, pô, aí eu quero correr, você vai ter que focar em alguma coisa, senão... Se você quiser ser o melhor daquilo... Você vai ter que focar em alguma coisa. Você pode ser muito bom em tudo, ou em várias coisas, mas se você quiser ser o melhor, com certeza você vai ter que focar naquilo. Mandar um tempozinho maior naquilo, né? Nem que seja uma fase de vida. Nossa, nessa fase da minha vida, eu quero me dedicar a isso. Sim, até porque chega na idade que você não consegue derrubar mais boi, tem que arranjar outra coisa pra fazer, né? Ainda tá longe ainda. Até que eu dei uma segurada, eu nunca vendi o cavalo. E aí tava lá e fiquei meio querendo focar um pouco mais no que eu gosto mais, já faço muito tempo treinamento e tal. E dei as últimas vaquejadas que eu fui, chamaram minha senha 3 horas da manhã, eu peguei raiva, fiquei no caminhão mesmo, eu digo, ó, vou dar um tempo, mas sempre vou, sempre tô lá e tal, e principalmente treinando os cavalos, que é o que eu mais, hoje em dia, como você falou, hoje em dia é o que eu mais faço e que eu gosto de fazer, né, e tenho me dedicado a fazer. Vanessa, quando você fala em áreas, você tem várias fases, né, desde da criação, né, do nascimento do potro até o cavalo atleta. Hoje em dia você faz tudo dentro de casa. A gente estava aqui conversando, especialista em alguma coisa. Você cria, você treina e você compete, né? Isso. Como é gerenciar isso tudo? Porque tem gente que cria, mas não treina. Geralmente manda o cavalo para um centro de treinamento que é especialista naquilo, em treinar cavalos. Tem gente que cria, treina, mas não compete, entrega para alguém competir. Tem gente que só compra cavalo pronto para competir, né? Você cria o cavalo, você treina dentro de casa e ainda compete. Me explica aí os desafios dessas 3 etapas aí, que não é fácil. Então, desafio é literalmente a palavra. Não é fácil e conversando muito com assessores, consultores da área, tanto de criadores quanto do quarto de milha especificamente, a opinião geral é de que não é o recomendado, né? Principalmente para quem está começando. Eu mesma, olhando a realidade do Aras, acho que se alguém que está começando como criador me perguntasse, eu
recomendaria, escolha um e foque. Mas eu já peguei o Aras dentro desse contexto. Não foi uma decisão minha. E graças a Deus e também ao meu pai por ter insistido e sustentado isso durante muito tempo, porque não é fácil. Eu acho que o Aras funciona bem dessa forma. Não está de forma ideal. Por isso que eu vim para cá, inclusive, a gente tem repensado a gestão do Aras, o quanto de animal a gente comporta, o quanto é viável, tanto em questão de demanda operacional, quanto financeiro também, né? A gente está revendo, reavaliando e reestruturando tudo isso. Vocês têm quantas matrizes hoje? Olha, matrizes a gente tinha 35, mas teve umas últimas aquisições. Se eu não me engano, a gente deve estar com 38 matrizes. É número demais. E animais em geral, então, aí eu não posso... não tem nem comparativo. Tem animal demais lá dentro. Hoje a gente realmente vai ter que selecionar quem fica e quem a gente vai colocar para o mercado, né? Mas é um desafio. Não é o recomendado. Existem muitas críticas. Eu ouvi muitas críticas durante muito tempo sobre isso. De vocês fazerem tudo De dentro fazer de casa? tudo. De Vocês fazer tudo fazem. A dentro gente de casa. faz e assim... Eles também concordo fazem. com ela que é difícil, que é isso, mas no meu já esses anos de experiência, eu acho que, principalmente que a gente falou mais cedo, da vaquejada, como ainda a vaquejada precisa melhorar, como se vê o cavalo atleta, que as pessoas não dão. Eu acho que você tem que fazer, se você tiver oportunidade, para mim o ideal é você fazer tudo. Por conta disso, ela estava falando. É porque é difícil sustentar. Mas do jeito que o mercado ainda funciona, eu acho que se você... Como é que você vai ser um criador se você não tem cavalo na ponta lá para competir? A pior das três, na minha opinião, é a do meio. Que depende da mão de obra. Você não tem mão de obra hoje que supra todos os criatórios que a gente tem na Bahia, por exemplo. Se você disser mão de obra qualificada, beleza. Mão de obra... mão de obra qualificada para treinar um cavalo que possa se despontar. É isso que eu digo. Então, como a Vanessa estava falando, se você... A parte, para mim, também crítica é essa. É o treinamento do cavalo hoje, é o mais difícil. Né, também. Porque linhagem todo mundo tem. O mercado tem. O mercado você pode. Eu posso gostar mais de A, de B, C ou D, mas às vezes o A é irmão do B, que é primo do C e por aí vai. Eu tô falando, mercado para treinador de cavalo? Tem. Mas as pessoas mais tem. Falta dedicação, porque dá trabalho. Assim, desse meio, isso é um fator determinante, né? Mão de obra. E não é só para vaquejada, não. Para qualquer modalidade, viu? Para qualquer modalidade. Eu já rodei praticamente o Brasil inteiro, visitando criadores, competidores, centros de treinamento, vários aras. E, em geral, a reclamação é exatamente sobre mão de obra. Mas eu tenho 2 pontos, né? Tecnicamente, eu já peguei o aras dentro dessa conformação. Olhando para trás, existe um porquê disso. A história do Aras levou a isso, e meu pai foi muito criticado por causa dessa decisão, e olhando para trás, eu acho que ele fez a coisa mais certa do mundo. Eu, no lugar dele, talvez tivesse feito 10 vezes pior do que ele fez, entendeu? E a gente a gente tem, né, que ele é vivo ainda, o Apolo Intac, é o garanhão-chefe da casa. Hoje o Aras tem o nome e a reputação que tem por causa dele. E ele era um cavalo que, diferente dos outros criadores, ele não produzia bem. O sêmen dele era fraco. Então, ele produziu com muita qualidade, mas muito poucos filhos. Então, meu pai segurou tudo que ele podia dos filhos para fazer o nome do cavalo. Porque dentro da casa dele, ele tinha o controle dos fatores, né? Ele sabia como estava sendo criado, como estava sendo domado, como estava sendo treinado, como ele estava se destacando, performando ou não na pista, e estava correndo para ele mesmo. Ele sabia o que ele teria que exigir de correção dentro de casa. E não só o Apolo Intac foi um ótimo atleta, mas hoje eu acredito, né, vendo o mercado que ele tem, que ele se consolidou mesmo como um reprodutor. Os filhos correm melhor do que ele. E ele produziu pouco e muito bem.
Se ele não tivesse segurado os filhos, qual era a garantia do futuro desses animais? Nenhuma. Talvez ele nem tivesse como garanhão. Exatamente. Talvez você vende um potro hoje em dia. Hoje a gente fala muito que criação, para você consolidar um cavalo como garanhão, como reprodutor, você tem que produzir em quantidade. Quanto mais animais, quanto mais filhos desse cavalo você tem dispostos no mercado, você aumenta a probabilidade. Não é uma taxa de efetividade. Você aumenta a probabilidade. Então, você tem a chance de estar vendendo para uma pessoa que vai investir, quanto para uma pessoa que vai largar ao léu lá, debaixo de sol, no pasto. Então, como ele teve essa situação muito específica, né? Ele tinha um cavalo muito bom, que produzia muito mal e muito pouco, mas que os filhos despontaram absurdamente. Era o sêmen o problema? Era. O problema dele era o sêmen. Então, ele segurou todos os filhos que podia, enquanto ele conseguia sustentar, principalmente as filhas, né, para dar continuidade à genética, à linhagem que ele tinha dentro de casa, para ele garantir de que esses animais teriam um futuro atlético que eles merecem. Entendi. Então, existem as críticas, mas eu concordo. E eu mesma, sendo muito metódica, e espero que não entendam isso como uma coisa negativa, porque eu acho positivo, eu sou bastante controladora. Não quer dizer que eu sou autoritária, né? Eu sou bastante compreensiva, aberta à negociação e tudo mais. Mas eu sou controladora no sentido de que eu não gosto de dar margem para o erro. Eu gosto de ter o processo no meu campo de visão para eu saber aonde que eu estou falhando e minimizar a margem de falha dentro do mercado. Então é isso. A gente faz a criação, o treinamento e a competição. Em sua grande maioria, hoje a gente está mudando um pouco essa dinâmica, mas em sua grande maioria a gente controla esse processo dentro de casa por conta disso, porque a gente consegue visualizar o rendimento futuro e aquilo que a gente precisa entregar para o mercado. E eu acho que o mercado hoje está muito deturpado no sentido seguinte, como o Vanessa falando com o cavalo tem uma pelagem, tal, tem um documento, às vezes não é nem dos que estão assim, melhores. Os que estão liderando, mas o cavalo é muito bonito, o cavalo, pronto. Se cair na mão de alguém que tem grana para investir no cavalo, o cavalo com 2 anos de idade é garanhão. E o garanhão significa o cavalo que produz. É o cavalo que tem uma geração de filhos e que produziu e que começou a ter. Então, acho que isso se confunde muito nessa história. O garanhão lá, eles pegaram o cavalo, fizeram os filhos, tem uma referência, mostrar a qualidade. Eu acho que isso é o garanhão. O garanhão, ele pode ser o melhor atleta do mundo. Se ele não produziu, não é garanhão. Ele não é garanhão. É bem a dinâmica que vocês funcionam no Vaca Branca também, né? Eu acho que o garanhão, ele tem que entregar resultado. Não é só genética, nem é só morfologia, nem muito menos pelagem, né? Vocês demoraram para entender que Dom Silva era um garanhão, né? Mas principalmente esperando o resultado dos filhos, que veio exato, muito a gente bom. Comprou a gente comprou um atleta. Isso. Mas no antigo dono ele não produzia nada. O cara tinha ele como um cavalo de vaquejado. Só que a gente gostava do Dom Diego. A gente tinha tido o Sanled. Era um cavalo que, como assim, você lá era um cavalo que você achava bom, que você gostava. A gente tinha. E a mãe de Dom Silva é a Anginsan. Então isso aí a gente sabe que dá uns cavalos com muito coração, dá uns cavalos e tal, e isso fez com que a gente acreditasse que Dom Silva podia ser um garanhão. E na época, até que ainda tinha lá, tem os de Dom Silva e Furacão, se você olhar, normalmente os filhos de Furacão são muito mais bonitos, os cavalos de corrida grande, mas me dê 10 de Dom Silva para um de Furacão, porque ele se mostrou realmente um cavalo que transmite a qualidade. O filho de Dom Silva parece ele, né? É surreal. Mas é isso, entrega resultado. Hoje eu acho que o pessoal tá se perdendo um pouco nessa coisa de comprar genética, como se genética fosse garantia de alguma coisa. Pelé hoje não teve nenhum outro Pelézinho, né? Pois é. Não, e genética hoje tá bem mais acessível do que antigamente. Tá, bem mais. Então você tem que ir
criando seus filtros, criando sua estratégia para poder você dizer, não, eu vou pegar esse cavalo aqui por isso e isso, e não vou pegar esse Eu por acho isso. que genética é 50% do caminho andado. É Sim. meio caminho andado. Mas a entrega do resultado de qualquer indivíduo, seja um garanhão ou não, uma égua, tanto faz, depende de muitos fatores. E eu acho que o mercado ainda se perde e desvaloriza muito isso. Porque não adianta você ter o cavalo da melhor genética do momento, com pelagem, com boa conformação, ótima morfologia, e você colocar na mão da pessoa errada. Uhum. Aí a gente entra de novo na questão da mão de obra, que é outra coisa que eu jogo as mãos para os céus, que eu peguei muitas fases do Aras, vi muita gente entrar e sair, muita gente boa, mas entra e sai é normal, a rotatividade de equipe, mas eu acho que eu dei muita sorte de pegar o Aras no momento em que eu tenho uma equipe muito boa. Todo mundo lá tem suas qualidades e defeitos, inclusive ninguém tá 100%, tá livre disso, mas eu falo isso muito abertamente e com muita frequência. Eu não posso reclamar da minha mão de obra, com todas as dificuldades do dia a dia, não posso reclamar. Do veterinário ao treinador, aos tratadores, eu acho que lá, muitas vezes até a gente faz milagre, entendeu? Mas é isso, assim, acho que essa questão da mão de obra, de depender de... O pessoal tá comprando cavalo, pensando em genética, pelagem, morfologia, mas não estuda, não busca, não investe em colocar na mão de uma pessoa capacitada, principalmente a parte de doma e treinamento, você pode perder um animal de potencial imenso colocando na mão da pessoa errada. É porque eu acho que o pessoal hoje está num imediatismo muito grande e cavalo não é imediato. É investimento de longo prazo. E o que eu acho também, que a gente falando, o Aras como empresa, o Aras a gente não acho que um bom Aras, um bom criatório de cavalo, ele tem que ser porque hoje tá Dom Silva lá, você tem a paleta, você tá com a Politac, você tem a paleta, você tem, só que amanhã não é ele, amanhã pode ser outro. Furacão a gente perdeu precoce. E aí a gente tem que botar a marca do Aras, eu acho assim, mostrando trabalho, mostrando que você tem, independente, se você tá com aquele outro cavalo, é porque você acredita e você tem uma bagagem que você mostrou daquele trabalho, tipo com o Apolintá que você vinha fazendo. Não, agora é cavalo X. Vocês têm um trabalho, porque nada é eterno. É confiar no trabalho que está sendo desenvolvido. Exato, isso é você fazer a marca de um Aras. Não, eu acho que o legado de um Aras é o trabalho que você faz lá dentro. Claro que o nome que você leva, né, você é enxergado pelo mercado pelo seu reprodutor, principalmente. Exato. Cada criador foca, e eu acho justíssimo desenvolver um projeto para você ter aquele garanhão como carro-chefe. É a personificação do Aras, não é o criador, é o cavalo. Mas eu concordo plenamente que o seu legado é o trabalho que você faz. Tanto que a gente estava falando de marketing também, né, antes. Quando eu vim para cá, eu já vinha montando, né, estratégias antes de me mudar e sabendo o que eu queria aplicar para mudar a realidade do Aras. E quando eu vim sozinha. Quando eu vim para cá, eu falei assim, cara, esse Aras está precisando de, primeiro, reposicionamento de marca no mercado. E para isso, eu quero criar um slogan. E hoje já é reconhecido na vaquejada, se fala muito disso, que agora o slogan do... Agora não, né? Já vai fazer 3 anos, mas o slogan do Aras, desde que eu assumi, é tradição em resultado. A gente tem anos de experiência em entregar resultado. Então, independente do indivíduo que a gente desenvolva, crie e treine e capacite para se tornar um atleta lá dentro, eu sei o resultado esperado, eu sei o que eu quero entregar. Hoje a gente tem um potencial novo garanhão. Hoje o Apolintá não produz mais até o dado momento, mas está aposentado, e a gente tem um irmão próprio dele, que hoje o nosso investimento é nele. E se fosse falar de pelagem, morfologia e genética, eu não precisava colocar ele para correr, mas ele vai se provar nas pistas. E muita gente questionou, até chegou muitas vezes em tom de crítica, tipo, cara, vocês têm um Apollo VM dentro de casa.
que vocês não guardam esse cavalo trancado a 7 chaves e coloca só para reproduzir e faz os filhos dele? Aconteceu a mesma coisa com vocês, não foi? E a gente falou, não, cavalo, para ser garanhão, ele tem que se provar em pista. Ele vai para as pistas, ele vai mostrar o rendimento. Se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, como a gente tem construído, ele vai se destacar e vai se desenvolver como um atleta de alta performance e os filhos dele vão ter a tendência a seguir o mesmo caminho. O deles era um Apolo também. A gente tem cobertura dele. Uma coisa interessante, quando eu estava lá nos Estados Unidos, lá em maio, junho, o americano tem bem isso, né? Dessa questão do atleta, garanhão e tal, mas o que eles mais focam é produção. Nem todo cavalo que ele acredita ser garanhão, ele vai colocar para correr. Mas ele, com certeza, ele vai fazer o Apolo, não correu, é um cavalo como se fosse meu lá, mas os filhos dele, 100%, tipo, o seu pai fez também, ele vai correr, ele vai pra pista. E o cara pega lá e o cara, quantos filhos são? Dá pra fazer, não sei quantos filhos da geração. O cara vai e faz e pronto. E aí ele quer, porque lá parte do princípio que o garanhão é o que produz. Entendi. Não é o bonito e nem o só atleta que correu bem. Ele tem que ser, se ele é garanhão, ele tem que produzir tantos filhos e o percentual dele ser alto. O garanhão pode até não correr, mas ele tem que produzir filhos e o que interessa é ele produzir. Uhum. Porque aí você vê um atleta, aquele cavalo ali eu treinei, o cavalo é bom. A probabilidade que o filho dele seja bom, você já vai pegando aquele maisinho, tem genética, tem lá um maisinho, tem isso, tem outro, tal, até chegar no final. Que um garanhão, aras tem que ser produtor. A gente aumenta a assertividade Sim. das gerações, exato, né? Mas é isso, nada é uma garantia 100%. Você aumenta as probabilidades, eu também concordo com esse, porque senão... Tem uma frase que você falou que quem diz o que vai ser, não foi? Você só diz o que vai ser, que o segredo é ter humildade. Quem diz o que vai ser é o cavalo. O cavalo é que diz o que ele vai ser. E você tem que ter a humildade de ouvir. O senhor é treinador de cavalo, também entende. Eu queria que vocês explicassem ela, né? Que falou e você comentasse essa frase. Então, isso era uma coisa que eu já tinha inconscientemente para mim, né? Eu acho que o indivíduo vai te dando indícios, ele vai te dando sinais daquilo que ele tem aptidão. Mas essa frase, na verdade, não é minha, né? É de Leon Freire, que Sim. é um grande entendedor e estudioso do quarto de milha. Hoje, assessor, muito próximo lá do Aras, a gente já contratou consultoria com ele também, então aprendi muito. E quando eu vi ele falando isso, foi uma coisa que me marcou. Uhum. Porque era uma coisa que eu já pensava, mas eu nunca tinha expressado isso dessa forma. E ele fala, quem diz é o cavalo. Se ele vai ser de esteira, de puxar, de direita, de esquerda, independente, quem diz é o cavalo. A gente tem que ter a humildade e a capacidade de ouvir, entender e desenvolver o melhor potencial que ele tem para entregar. Uhum. E... Até porque ele não vai chegar no seu ouvido e dizer assim, exatamente. Direito. Às vezes vai ser no meio de erros e acertos, ele vai fazer um teste, vai ver aonde que ele tem mais habilidade, mas eu concordo plenamente. Para mim, quem diz é o cavalo. A gente tem que trabalhar o melhor daquilo que ele pode entregar pra gente. Não adianta você ter um cavalo de esteira e querer... porque mas ele desenvolveu... Eu tenho isso dentro de casa. Eu tenho uma filha do Apolo Intac, que é o meu xodó, e quando eu cheguei lá, ela tava de puxar. E eu falei assim, se eu começar a correr vaquejada, eu quero correr nela. Só que ela não estava performando bem. Ela começou a dar aquela esfriada. Começou muito bem nova, começou a dar uma esfriada, começou a querer defender, não começou a querer carregar o peso do boi na faixa. E aí meu treinador falou, eu vou colocar ela de esteira. Aí eu relutei. Eu falei, não. Poxa, eu vou perder. A minha motivação de começar na vaquejada era aquela égua, na verdade. Aí ele falou assim, cara, não tá dando certo.
não é o que ela quer, ela não tá feliz fazendo isso. Você vai insistir? Eu falei assim, não, tá bom, bota na esteira. Hoje ela é excepcional na esteira. Hoje, já me pediram pra comprar, ela eu não vendo. E o pessoal ainda fica fazendo brincadeira, porque sabe que eu sou bem ciumenta com ela. O pessoal vê na vaquejada, já tira foto, manda vídeo, ó, tá aqui, tá bem cuidado, viu? Tem uma égua que ele tá pra vender lá, né? Qual é? Hã? Uma tordilha? Ah, não. Todo mundo tem um amor, não tem jeito. O que eu acho que tem muita... se não, se a gente passa, até se a gente puxar para o racional, que é a pessoa, qualquer um podia ser o que quiser, já que a gente tem racionalidade. Agora eu quero ser jogador de basquete. Podia ser bom, podia, mas ia dar um trabalhinho, entendeu? Mas eu acho... basquete eu acho difícil. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Tem cavalo que às vezes não vai chegar. Tem cavalo que tem mais coração do que o outro, tem cavalo que tem uma gana maior do que o outro. Então, eu acho que a própria morfologia influencia em algumas coisas. No potencial do cavalo. Então, eu acho assim, que você treina. Eu acho engraçado o cara diz, não, esse cavalo, eu olho assim, esse é de puxada, não, esse é de puxada e de direita, viu? Esse é de esquerda. Essa coisa eu não concordo muito. Eu acho assim, que você só vai poder descobrir na hora que você montar, na hora que você começar a mexer no cavalo, você começar a ver as qualidades, ver os defeitos dele e você começar a conduzir ele para aquilo que você mais está sentindo ali que ele está performando melhor. O maior problema hoje que eu acho na vaquejada voltando, a mão de obra no treinamento do cavalo. Porque às vezes você quer obrigar o cavalo a fazer uma coisa e você ao menos ensinou ele aquele movimento, aquela coisa. Então, acho que o maior problema hoje ainda as pessoas acho que se apegam ainda a um biotipo, uma coisa assim e tal, e dizer que não, esse cavalo não serve para isso ou não serve para aquilo. Eu acho que não, eu acho que o cavalo... o início é igual, e aí vai chegar uma hora lá e você vai dizer, pô, esse cavalo está rendendo melhor desse jeito, esse cavalo está fazendo melhor isso, e você direcionar ele para onde você vai tirar o melhor dele. Entendi. Criação de cavalo é um comércio, né? Senão você não sustenta o Aras. Se você não criar o cavalo, o potro, vender o potro, ou o cavalo treinado, ou a égua, mas você tem uma égua de esteira que você não vende. Esse aqui tem uma égua que foi ele que treinou, que ele também não vende. Aí... Tem que ter os outros para pagar a conta deles. Aí você falou que você vende cavalos, mas cria como se fosse para você ficar, né? E cavalo também é paixão. Como é que a gente consegue não viabilizar, mas conviver com isso? Tipo assim, se desprender dos cavalos, né? Porque você tem 35 matrizes. Você não tem condições de ter 35 potros todo ano, daqui um dia você vai ter 1000 cavalos dentro de casa. Como é equilibrar isso? A paixão que você tem pelaquilo que você está criando, mas o comércio que você também tem que ter para sustentar o Aras. Essa pergunta me pega bastante. Assim, acho que deu para perceber, eu já falei que desde que eu vim para cá eu recebi muitas críticas, né? Eu recebo muitos elogios também, mas acho que as críticas sempre marcam mais. Lógico. E eu sempre fui, acho que a paixão já direciona para isso. Eu sempre fui apegada aos meus bichos em geral, não só cavalo, cachorro, enfim, tenho gato também. Mas acho que principalmente quando a gente cria, a gente vê o desenvolvimento, a gente viu nascer, a gente criou, preparou, enfim, se preocupou com todo o desenvolvimento dele, a gente é normal sentir um certo apego. E todo mundo sempre soube que eu era bastante apegada. Bastante apegada. E falaram, olha, se você continuar desse jeito, se você acha que você vai entrar no mercado de cavalo tendo sentimento por eles, desiste que você não vai prosperar, você não vai pra frente. Eu falei, cara, eu lembro claramente, eu não lembro quem foi, mas eu lembro exatamente da primeira vez que me falaram isso e a resposta que eu dei.
E eu falei, eu vou provar que você tá errado e o meu sentimento vai mostrar que esse é o meu maior diferencial. Eu percebi o mercado assim de criador muito frio em relação a isso, um desapego muito grande. Eu entendo, não julgo, mas não é pra mim. Nasceu no pé da égua, eu tenho sentimento. Aquilo ali pra mim é uma vida que vale toda a minha dedicação. Da mãe também, a matriz também, a receptora também, pra mim todas igualmente. E isso pra mim nunca foi um impeditivo. Eu comecei a mostrar pras pessoas e falei assim, cara, eu acho que vocês estão confundindo um pouco as coisas. Ter sentimento, ter emoção, ter um apego, um apreço por aquele animal, não é uma coisa negativa. Isso não me impede de vender. Eu sei os que eu não vendo, não só pelo valor emocional que eles têm pra mim, mas eles têm um propósito ali dentro também, como criadora. Mas todos os animais que saíram pra fora, pro mercado, todos os animais que eu vendi, potro, cavalo, todos eu me emocionei com a partida deles. Isso não me impediu de vender, mas uma coisa que eu tive que aprender na marra, né? Hoje eu seleciono o cliente. Hoje eu não vendo para qualquer pessoa. E eu acho que é necessário nesse meio fazer isso. Mas eu tento me envolver, eu tento manter contato, eu valorizo demais clientes que, mesmo depois de comprar, dão notícia, às vezes fala, comecei no treinamento agora, manda foto, manda vídeo, volta e meia. Eu sei que a correria é muito grande, né, a rotina do dia a dia, mas quando eu tenho a oportunidade, eu tô mandando mensagem perguntando, e aí, como é que tá? Tá desenvolvendo? Tá gostando bem? E agora eu tô chegando num ponto que esse meu sentimento pelos animais, essa minha preocupação, tá sendo valorizada. Tudo é processo, cavalo é tudo a longo prazo, mas eu acho que eu construí uma reputação e eu estou construindo a entrega de um resultado que muito não se vê no mercado. Eu acho que tanto meus colaboradores começaram a ter um olhar diferente para os animais dentro de casa, que antes eu tinha a impressão de que ficou tudo muito automático. Cara, você tem que lidar com tanto cavalo, com tanta coisa, com tanta correria. É tanto imediatismo que a gente perde um pouco da paciência que o animal exige da gente. E eu comecei a ver isso mudar a dinâmica interna, e na dinâmica externa, eu comecei a ver os meus clientes valorizarem, porque o fato de eu estar em contato com os meus animais, de eu ter essa preocupação, de eu ter um sentimento, de eu estar olhando um a um, com a maior frequência possível que eu tenho lá dentro, e tratar todos eles da forma mais igualitária que eu puder, eu tô entregando um animal com uma índole e um comportamento que você quase não vê no mercado. E uma vez eu ouvi de um treinador um dos maiores treinadores do Brasil de ranch sorte, inclusive, me mandou mensagem no Instagram uma vez, falando, cara, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, porque nisso que você tá fazendo, você tá diminuindo a chance de erro e o trabalho dos próximos profissionais a lidar com esse animal. Então, os meus animais lá, meus potros, você chega no pasto, você não tem dificuldade de pegar, de botar ração, de manejo mesmo, sabe? De botar um cabresto. A gente hoje tem a preocupação de cabrestar logo desde muito cedo, entrar e subir num reboque. Qual a dificuldade? Aí a gente fala de novo, né, da dificuldade da mão de obra. Talvez você acabe colocando aquele animal, o meu cliente talvez não tenha uma condição de investir no melhor treinador do mundo, mas ele tem aquele treinador da região dele. Cara, eu já tô entregando um animal pra ele que metade do trabalho inicial ele não vai ter. E a índole, o comportamento, a forma que os meus animais aprenderam a confiar no ser humano, que é o primeiro contato deles, isso pra mim é um diferencial que a gente tá construindo aos poucos. E eu só sou capaz de fazer isso porque eu me importo, porque eu me apego, porque eu tenho sentimento. Já teve potro que eu não vejo problema nenhum. Tipo, o pessoal até brinca lá dentro do Aras. Que eu choro, eu me emociono, eu falo, cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Pra mim, a minha sensibilidade talvez seja o maior ativo que eu tenho pra entregar pro mercado e pra meu próprio negócio ali dentro do Aras. Esse negócio da égua aí, ele também brincando lá, essa minha égua, eu comprei a mãe dela, era em São Paulo, fui lá, era uma linhagem que eu gostava, queria ter e tal, comprei, treinei, levei pra fazer o Porto Futuro de Carroça, ela foi 3º lugar,
Porto Futuro, Carroça. Aí vinha com ela, tá aí, tem uma filha dela com Dom Silver. Aí ele perdeu a mãe? Aí eu não perdi a mãe, aí você criou, porque a gente tá no negócio, aí você criou, Sim, aí você... lógico. É um outro projeto daquela paixão, daquela coisa que eu vou pegar agora a filha dela aí vendi ela e estou com a filha lá no meu projeto que esse ano acho que vai lá pro Nacional. Por sinal, pense numa égua. E bem aí, treinada. mas eu acho que é isso. Aí você vai criando projetos, você vai criando coisa e tem animal que você gosta mais de um do que do outro. Às vezes nem é o melhor, mas você identifica com... Agora, Tem como afinidade, vai. né? É um ser vivo, você Exato. gera uma afinidade. Às vezes você vai realmente ter um carinho maior por um ou por outro. E aquele, às vezes você segura porque você tem um motivo a mais ali para poder... para montar não na sei égua o quê. dele tem que ter habilitação. Não é qualquer um que monta. Eu vou aproveitar agora, vou te dar um presente. A gente tem um patrocinador que é a Vaqueira. Tá Muito aqui pra obrigada. você. Tem 2 camisas aí dentro, uma de Ranch Sorte e a outra de vaquejada. Não acredito. Como você corre os 2 esportes, tem aí 2 camisas e um boné. Muito E aí obrigada. eu vou chamar aqui o VT da Vaqueira e a gente volta daqui a pouco. Gostamos de estar com os amigos, reunir todos ao redor da churrasqueira. Quando colocamos a sela, pedimos proteção. Nosso coração explode quando ouvimos a voz desse povo que canta as nossas canções, com os olhos rasos d'água e o coração acelerado. Somos mais um dos mensageiros que alegra a vida dessa gente que tem muitas histórias iguais às nossas. Nossa vida é simples e apaixonada, como uma grande vaquejada. Nosso coração é do Nordeste, é de vaqueiro. Somos Vaqueira. Voltando, galera. Vanessa, além de criar, de competir, você começou a fazer alguns cursos de equitação em Feira de Santana. Já foram 3, não é isso? 3 turmas. 3 turmas. Como é que surgiu essa ideia? Por que é que você resolveu dar curso de equitação? Como é que está sendo a receptividade? É só mulher, homem e mulher? Me explica um pouco dessa Então, na iniciativa. verdade, a iniciativa começou... Eu comecei a estudar muito sobre ecoterapia, Tá. né? E... A BQM tem um trabalho muito bom de ecoterapia. Exatamente. Eu comecei... Eu via, assim, eu cheguei à conclusão que ter acesso ao cavalo é um privilégio. E como eu tinha isso com uma certa facilidade ali dentro de casa para mim, eu comecei a procurar alguma forma de contribuir com quem talvez não tivesse esse mesmo privilégio que eu tive a vida toda, né? De ter o contato com o cavalo. E eu já conhecia, né, a vertente da ecoterapia, comecei a estudar sobre, comecei a participar de congressos, simpósios, depois eu fui fazer o curso, fiz 2 cursos da ANDI Brasil, que é a associação que regulamenta a ecoterapia, e me capacitei em equitadora e ecoterapeuta pela ANDI. E aí eu comecei a desenvolver essa vertente mais social do Aras. Eu queria que o Aras tivesse uma vertente social e não só a vertente financeira, né, do mercado equestre. Só que eu percebi uma dificuldade muito grande, principalmente de mão de obra, porque é uma área que exige uma capacitação técnica, não dá para ser de qualquer jeito, né? Você está lidando aí com pessoas com necessidades especiais, na maioria das vezes. Só que por conta da dificuldade de equipe, eu falei, cara, eu vou ter que começar por algum lugar. Eu não vou atuar como ecoterapia, porque eu ainda não tenho a equipe necessária para isso, mas eu vou dar um jeito de começar de alguma forma e a gente bota o pé e Deus dá o chão e depois a gente vai vendo como é que a gente vai evoluindo as coisas, mas o importante era começar. E aí eu comecei dentro de casa mesmo, no Aras, a gente tem aula de equitação. Hoje lá eu só consigo dar aula particular, individualizada, e comecei lá dentro, mas eu já estava saindo para as provas de ranche, conhecia o pessoal do ranche, enfim, e foi uma coisa assim natural. Uma das pessoas que eu conheci através do Ranch Sorte foi o Rafa Velame, que depois
veio adquirir um rancho lá em Feira, que hoje é o Clube do Cavalo. E ele sempre foi um incentivador e um grande movimentador do meio equestre, né? E ele tá com uns projetos muito legais lá. E aí ele um dia me ligou, falou, cara, mandou uma mensagem, posso te ligar? Tá podendo falar? Eu falei assim, tô. E aí ele fez esse convite, ele falou assim, olha, comprei o rancho, tô começando a organizar uns cursos, aulas, eu quero abarcar um público maior. E eu tô vendo que aqui a demanda para o público feminino é muito grande. E logo eu pensei em você pra gente começar a dar essas aulas. O que você acha? Aí eu falei, Rafa, eu tô meio complicada de disponibilidade de tempo, né? Muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas vambora, a gente dá um jeito. Eu falei, tem como ser aos finais de semana? Ele tem, perfeito. Vamos fazer vamos fazer um teste? Então, a gente abre uma primeira turma, a gente faz um curso de final de semana só pra mulheres. Vamos embora. E aí a gente marcou a primeira, explodiu a repercussão, teve muita procura. Na minha cidade, lá em Ribeira do Pombal, a procura era grande, mas o interesse foi grande, mas a movimentação, de fato, foi pouca. E ele falou, cara, a feira vai ser diferente, porque aqui é praticamente cidade grande, com certeza vai ter público, abriu as vagas, lotou em 24 horas, já tinha lista de espera para a próxima turma. E eu falei assim, vamos. Ele sabia, como ele já me conhecia, já tinha visto montando, ele viu que eu tinha uma base muito boa, né? Que eu sabia trabalhar muito bem o cavalo. E aí isso me deu a credibilidade de ser convidada para dar as aulas. Eu acho que Feira, eu posso estar enganado, mas eu acho que Feira é a cidade do país que mais tem cavalo. O mercado de cavalo equestre de Feira de Santana é muito grande. Então, Eu não sei, mas eu acredito que sim, não duvido não, viu? Porque estado, eu acho que o estado de São Paulo, eu acho que tem um maior mercado, mas cidade, eu acho que Feira... Eu não sei assim isso. O que é que mais te chamou a atenção nesses cursos? Porque, como você falou, nem todo mundo tem acesso ao cavalo, né? Porque ainda é caro, você manter um cavalo não é barato, você tem que ter uma propriedade, manter ele num centro de treinamento que é mais caro ainda, enfim. Como é que foi esse contato? Teve gente que nunca tinha montado? Me conta aí uma história. Olha, teve de tudo. Literalmente, teve de tudo. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu, eu esperava que a maior dificuldade fosse as mulheres não terem acesso ao mundo do cavalo. Tipo, não ter um cavalo próprio, não ter, né, como entrar nesse meio. E, na verdade, pelo menos dessas turmas, a realidade, na grande maioria, foi outra. Na verdade, eram muito esposas ou namoradas de caras que eram do meio, praticavam alguma modalidade, mas elas nunca tiveram... Tipo assim, não tinham contato. Primeiro que não tinha afinidade com o animal. Algumas tinham interesse, mas falava que o marido ou o namorado não tinha paciência de ensinar ou não explicava as coisas direito. E, realmente, eu acho que para talvez quem não tenha base técnica, passar um conhecimento fica mais difícil, porque às vezes a gente sabe fazer alguma coisa porque a gente fez aquilo a vida inteira. Mas não sabe ensinar. Mas não sabe ensinar. E aí isso gera ali um desentendimento, às vezes uma frustração, né? Então tinha tanto as mulheres que queriam entrar no meio, mas não tinha quem introduzisse, e tinha também as mulheres que estavam no meio, os caras, o namorado do marido queria que ela entrasse, mas ela não tinha muito interesse. E algumas até foram pro curso incentivadas pelo marido ou pelo namorado. Assim, cara, vai, dá uma chance, sabe? Você vai ver que você vai gostar. E outro ponto pra mim foi que, assim, eu acho que ter o cavalo para você o cavalo ideal para você começar é o maior diferencial que você pode ter. Você não pode começar em qualquer cavalo. Sim. Você tá colocando uma pessoa que não tem a técnica ainda, né? Não sabe se comunicar adequadamente com o animal, e é um ser vivo, é um outro ser vivo de quase meia tonelada. Se você não souber passar a comunicação para ele, você tá fora de controle. Você não tem controle daquele animal embaixo de você, né? Então,
passar essa segurança e você ter um animal bem preparado para isso, apto para isso, para mim é o maior diferencial. E eu acho que é a grande dificuldade, porque todo mundo quer começar no cavalo que tem, mas às vezes o cavalo que você tem ali vai te gerar um trauma, né? Às vezes você vai cair do cavalo porque o cavalo não foi preparado para um É iniciante. isso que eu ia falar. E esse primeiro contato, se ele for traumático, já era. Vira um bloqueio. Tem gente que volta a dar oportunidade, mas pode acabar com essa relação com o cavalo pro resto da vida, né? Teve algumas mães, inclusive, que falaram, cara, sempre que... Meu marido é do meio, meus filhos montam cavalo, sempre quis entrar no meio, mas eu peguei trauma por causa do meu filho. Eu vi meu filho cair do cavalo e fiquei com medo. Eu já quebrei o braço, caindo de uma égua, me derrubou. As piores acidentes que eu passei na vida foi um cavalo. Pois é, então E se tem uma esse coisa assim início que- não for bem conduzido, você pode provocar um trauma pro resto da vida, né? E aí Exatamente. já era. E por isso que você estava colocando aí essa questão, você acha que facilitou, por assim, você, mulher, às vezes a pessoa, se pegar o nosso estado como um todo, não é um estado que o cavalo é forte, assim, no sentido de você comparar com a cultura do interior de São Paulo, tal, mesmo a gente saindo de Salvador, indo para feira, para outros interiores, não é como lá. O cavalo lá, eu acho que as pessoas vivem mais o cavalo do que a gente aqui. Você acha que por assim, aí você já tem, eu acho que você já é um esporte que é mais restrito, e às vezes aí a mulher às vezes fica com receio e tal, e por ter você ser mulher, você acha que isso incentivou as outras pessoas também, as outras a virem, a participar desse curso, a incentivar esse público também? Eu acho que a representatividade de ser uma mulher passando esse conhecimento e mostrando que é possível, né? Que é uma pessoa do meio, que é uma pessoa que já tem aí uma experiência, uma bagagem, eu acho que foi um diferencial, sim. Acho até que foi justamente essa a intenção, né? Eu falo até por mim mesma também. Hoje, minhas maiores referências são do meio, tanto da veterinária quanto do meio equestre, para mim são mulheres. É porque é representatividade, é identificação, e são pessoas que, para mim, conquistaram um espaço que é exatamente o caminho que eu pretendo seguir também. Então, elas tornaram aquilo possível. Elas trilharam um caminho antes de mim para que eu pudesse fazer a mesma coisa. E eu acho que, realmente, passa uma certa segurança e confiabilidade o fato de ser uma mulher ensinando. Mas eu acho que é o momento inicial. Eu acho que é uma quebra de crenças que a gente coloca na cabeça. E muitas delas chegaram exatamente assim. Falando, cara, não é pra mim. Ou foram muito mais incentivadas por motivos externos do que internos. Algumas outras não. Falam assim, cara, nunca tive contato com cavalo, mas não sei explicar, mas sou apaixonada por cavalo e quero aprender. E quem é apaixonado, ponto. Parece coisa de outras vidas, né? É. Tipo, eu não sei se tem como explicar. Eu também não sei. É uma coisa muito intuitiva. E é bonito de ver, porque assim, o cavalo realmente é uma coisa mágica, é transformador. Algumas das alunas até nunca tinham subido, montado num cavalo, e teve uma turma que, acho que foi umas 3, assim, quando montou a primeira vez, começou a chorar de emoção, sabe? Não sei se por superação, de tipo, nossa, nunca pensei que eu estaria fazendo isso, ou de felicidade também, tipo assim, meu Deus, tive a confiança e a coragem de me dispor a fazer isso, que eu sempre quis fazer. Cara, é uma experiência assim que no início eu tava um pouco insegura, porque eu não sabia como é que ia ser a repercussão, mas agora eu olho e eu falo assim, cara, ainda bem que eu topei. Ainda bem que o Rafa teve essa iniciativa e ainda bem que eu tive disposição de colar junto. Várias vezes você repetiu que você foi criticada, que você é criticada, que eu quis fazer isso e disseram que ia dar errado. E eu tenho muito isso, assim, não faça isso porque não é assim que faz, é de outro jeito. Não é porque é doido, não, porque sempre foi assim. Mas se sempre foi assim, eu quero fazer diferente, porque eu tenho muito isso em mim, assim, e quando fala assim, sempre foi assim, agora eu quero fazer diferente, só porque sempre foi assim.
E aí eu queria entender de você como é esse desafio de ser mulher num meio... A primeira pessoa que a gente trouxe aqui no podcast foi Geórgia, que hoje é presidente, né? Nossa presidenta. Do Núcleo, da Associação Baiana, que está fazendo um trabalho espetacular frente à associação. Tiro o chapéu para ela todas as vezes que eu vejo, parabenizo pelo trabalho que ela está fazendo. Mas ela falou no bate-papo que a gente teve com ela que é difícil, que é complicado, que é um meio ainda muito masculino. Como é para você hoje, tomando conta de um Aras de vaquejada ainda por cima, que é mais masculino ainda? Me conta um pouco dessa sua experiência. Mas eu dou toda a razão a ela e é bem difícil. E eu sou exatamente assim também. Eu até brinco que às vezes eu tenho a personalidade de uma criança de 7 anos, naquela fase que ela fica tipo, mas e se? Por quê? Mas e se aquilo, e se eu fizer desse jeito? E aí a pessoa fala tipo, mas é desse jeito, mas por quê? Porque é assim, mas e se cara, quando eu quero entender de alguma coisa, eu sou insuportável, eu reconheço isso. Mas é porque eu preciso realmente entender pra eu saber o que eu tô fazendo e pra eu conseguir buscar alternativas melhores. Essa coisa de, tipo, eu sempre fiz assim, pra mim não cola. Até porque foi o que a gente comentou mais cedo também. Sempre tem como melhorar. Sim. Então, assim, sempre fiz assim. Mas vamos pegar junto, vamos olhar com mais cuidado e que deve ter um jeito melhor, talvez mais assertivo, mais eficaz de fazer isso aí. Talvez com menos chance de dar errado. E eu tenho pra mim isso em todas as áreas da minha vida. E aí, já conversei até com Geórgia no início também sobre essa questão de ser mulher nesse meio. E eu acho que eu e ela, nesse sentido, a gente tem uma coisa muito parecida, que é uma personalidade forte. Uhum. Mas eu acho que ela expressa isso muito melhor do que eu. E por eu ter vindo, talvez, do Rio e as pessoas saberem um pouco do meu histórico, acha que eu não tenho peito para bancar, né, as situações e os desconfortos que lidar com homem muitas vezes gera também. Já me perguntaram... Eu ia pra vaquejada, eu dormia no meu próprio caminhão. Eu passo meu tempo 99% do tempo com homens, né? E já me perguntaram até, inclusive, tipo, cara, você não fica preocupada? Você não se sente desconfortável? Ou você não fica com medo de acontecer alguma coisa, alguém te desrespeitar? Cara, em relação à minha equipe, nunca. Nunca fui desrespeitada. Sempre todo mundo trabalhou muito bem, com uma troca muito boa de respeito, admiração, limites. E assim, todo mundo brinca, a gente tem um clima assim, bem leve de interação entre a equipe. E isso pra mim nunca foi um problema. Mas com clientes e com pessoas, outros homens do meio, né? Já tive, sim, situações desconfortáveis, principalmente por não saberem respeitar limite. E aí, eu acho que o meio da vaquejada é muito, né, masculino, muito... É majoritário de homem, apesar de que essa realidade vem mudando aos poucos, e isso é extremamente importante. A categoria feminina vem crescendo absurdamente. Muito. Mas ainda existe um certo preconceito. Inclusive, muitas famílias que vivem da vaquejada, às vezes não querem que as próprias filhas entrem no meio, ou corram vaquejada, enfim, pelo contexto todo, pelo que representa culturalmente, apesar disso vem sendo mudado. Mas eu acho que é tudo questão de limite. Já me pontuaram isso algumas vezes, que falam, tipo, cara, quando você tá nos ambientes, é diferente por causa da sua postura. Eu acho que eu sei entrar e sair dos lugares muito bem. E não é que eu seja desagradável, eu trato todo mundo super bem, eu sou agradável, brinco, não sei o quê, dou abertura, mas na hora que eu tenho que impor limite, eu imponho limite. Se eu tiver que falar sério, eu falo sério. E eu acho que a maioria dos homens desse meio não estão acostumados a ver uma mulher sendo... Como fala? Não é autoritária a palavra que eu queria. Meu Deus, me fugiu agora. Mas, enfim, uma mulher impondo limites. E não é porque a gente é arrogante, não é porque a gente tá sendo mal educada, não é porque a gente tá sendo grossa. Cara,
é só um limite. Você ultrapassou um limite, você tem abertura e liberdade comigo até aqui. Depois disso, não. Uhum. E eu acho que por ser mulher no meio, a cultura tem um pouco dessa coisa da vaquejada, tem a valorização da mulher no sentido de, tipo, a gente vai pro forró, beber e pegar a mulher. Então, já tem essa visão um pouco objetificada. Eu acho que cabe a cada uma, cabe a gente mesmo, né, saber se portar e impor esse limite. Então, já teve muita situação, às vezes, até de cliente mesmo, de passar do limite, querendo me abordar com o intuito de dizer que era trabalho, de que tinha uma admiração, ou perguntando de algum animal, alguma coisa assim, e aí entra pro viés pessoal, como se fosse um flerte. E aí eu imponho o limite, aí eu dou aquela cortada. Ó, aqui não. Se você quiser falar de trabalho comigo, 100%. Agora, aqui, pra esse assunto, eu não tô mais disponível. Tem gente que leva numa boa, e tem o cara que se sente ofendido, e aí a admiração acabou naquele momento, né? Então... Mas assim, eu acho que no início eu me preocupava mais. Eu tinha mais... Como eu tava construindo a minha reputação, né? Eu tava ganhando o meu espaço no mercado, eu tinha uma preocupação maior de ser bem aceita. Só que a experiência, Sim. a gente vai entendendo que faz parte. Nem todo mundo... Eu não gosto de todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de mim também. Nem Jesus agradou todo mundo. Exatamente. Que dirá, gente. Mas não é fácil. Realmente, às vezes parece que você tá pisando em ovos. Você tem que medir as palavras que você vai usar, como você vai entrar e sair, como você vai se portar. E uma coisa que eu acho que muita gente confunde também, não é que eu não tenho meus momentos de lazer, não é que eu não vá para um forró na vaquejada, pelo contrário, adoro aproveitar meus momentos de lazer com os meus amigos, até com a minha equipe também bastante. Mas eu tenho muito pra mim que quando eu estou em vaquejada, a grande maioria leva aquilo como uma brincadeira, como um momento de lazer. Eu tô trabalhando. Do mesmo jeito que eu, dentro do Aras é meu ambiente de trabalho, quando meus animais estão competindo dentro de uma vaquejada, aquilo pra mim também é meu ambiente de trabalho. Também é um meio de networking, é onde eu tô conhecendo as pessoas, é onde potencialmente eu vou fazer um negócio, eu vou fazer uma venda, eu vou fazer uma compra, eu vou divulgar a minha marca. Então, assim, eu tenho muita consciência de que em qualquer lugar que eu esteja relacionado aos meus animais ou ao meu Aras, eu tô carregando uma imagem de representatividade. Uhum. Então, eu tento estar sempre atenta. Claro que todo mundo, né, a gente tem os momentos pessoais de lazer, né? Ninguém é um robô o tempo todo, né? A gente não trabalha 100% do tempo, mas eu tenho essa consciência de que, como eu sei me portar, entrar e sair dos lugares, e aonde é meu trabalho e aonde é meu lazer. Eu tento separar um pouco as coisas. Entendi. Você deu esses 3 cursos, pretende dar outros cursos ano que vem. Qual é o conselho que você daria para uma mulher que quer entrar nesse mundo? De competir, de montar, nem que seja uma cavalgada no final de semana, para dar um passeio. Porque, assim, para mim, cavalo é uma terapia, né? Acho que quando você está montado, você esquece de todos os problemas que existem no mundo, você foca lá, até se você não focar, ele te derruba. Mas qual é o conselho que você daria para quem quer entrar nesse meio aí? Eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei, tipo, saiba entrar e sair dos lugares, a lidar com as pessoas. Eu acho que para ser mulher num meio em que a maioria é homem, a gente tem que saber impor limites. E isso, como fala, também não tem nada a ver com ser desagradável, ser grossa, ser arrogante, nada do tipo, que a gente é muito mal interpretada nesse sentido. Uhum. Mas eu acho que principalmente é não ter medo de ocupar o espaço. Eu acho que quando a gente entra... Vou fazer uma referência, né? Tipo, uma metáfora aqui. A gente entra numa sala, eu sendo mulher, eu entro numa sala, só tem homem. A gente naturalmente se sente diminuída, parece que a gente se curva, né? Tipo, fica menor, porque é um ambiente intimidador. Você não tá num ambiente confortável lidando de iguais para iguais. Tipo, a maioria é homem. Tipo, a dinâmica entre os homens é diferente das mulheres. Então, isso gera uma insegurança. Eu acho que é principalmente superar essa insegurança, não ter medo de ocupar lugares. Não é porque a maioria é homem que aquilo não é um espaço para você também. Mas você tem que saber qual o seu objetivo, o que você quer ali dentro,
saber impor os limites necessários, entrar e sair, saber lidar com todo mundo de forma igualitária. Eu acho que para mim um diferencial é buscar referências, ter inspirações, mulheres também no meio, para quem você olhar e se inspirar, mas não deixar isso gerar uma comparação, porque no universo feminino a comparação puxa a gente para um buraco, na maioria das vezes. Eu acho que a gente tem que se inspirar sem deixar aquilo afetar a gente como se a gente fosse menos do que qualquer pessoa. E, principalmente, tem que ter coragem, né, de bancar, de estar nesse ambiente, de se dispor a fazer isso, de estar em contato com uma coisa que é o cavalo, que pra gente, muitas vezes, não é natural, não, às vezes a menina ou a mulher não cresceu naquele meio igual os meninos crescem. A acessibilidade é um pouco mais difícil, existem barreiras, mas ter essa coragem e, principalmente, pedir ajuda. Tipo, e buscar a quem pedir essa ajuda, porque eu sei que muitas vezes, como eu já tive essas alunas dos cursos de equitação, eu pedi pro meu marido me ensinar, mas ele não quis, ou não teve paciência, ou não soube. Cara, dá teus pulos. Vai atrás de alguém que esteja disposto Quem quer faz por onde, né? a te colocar nesse meio, entendeu? A te dar essa porta de entrada. Com certeza tem alguém. E seu marido não fez, tem outra pessoa. Não existe só seu marido, seu namorado ou só aquela pessoa no mundo. E pedir ajuda exige humildade. É difícil e exige humildade. Mas é provavelmente o caminho mais acessível e que vai te fazer evoluir e crescer com maior facilidade ali dentro. Entendi. Ficou claro, assim, no papo todo que, pelo menos para mim, né, que nada, pelo menos você falando de cavalo, nada tá fora de controle, ou seja, tudo tem um porquê, tudo é planejado, pelo menos foi o que pareceu. Não sei se é isso que acontece na real, mas quais são os seus planos para o Aras, para os cursos? O que é que você acha como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Quais são os seus sonhos? Eu achei engraçado. Eu tento manter o controle, mas eu acho que todo mundo vai concordar que quando a gente fala de cavalo, a gente acha que tá no controle e quase nada tá exatamente sob controle. Tudo pode acontecer, mas a gente se esforça para manter as variáveis dentro de controle justamente para evitar que aconteça o pior ou não esperado. Eu tenho realmente muitos planos. É até difícil colocar todos em prática, porque exige um tempo que eu não tô tendo para dedicar ultimamente, mas tem algumas coisas que são prioridade, né? Então, hoje a gente, como eu comentei, a gente tem um novo cavalo que é um projeto de garanhão. A gente não diz que é efetivamente um garanhão, porque ele tá construindo esse projeto dele. É Cir Apolo Cartel? Cir Apolo Cartel. Cir Apolo Cartel. Ele tá reproduzindo, ele tá competindo. Ele é filho do Apolo VM, filho direto do Apolo VM. Em mãe Corona Cartel. Corridão, né? Agora, aí eu vou ter que elogiar, né? Vou ter que puxar a sardinha pro meu lado. Era um cavalo que, assim, a índole e o comportamento dele, pela genética, você não diria nunca. Nunca. Tipo, a gente lida com ele nos mínimos detalhes, com todo o cuidado do mundo, que é justamente pra gente não passar do ponto dele perder essa bondade que ele tem. Então, assim, eu acho que boa parte do rendimento dele é porque ele é um cavalo de bom temperamento, bom comportamento e quer trabalhar, disposto. Os Apolo VM, acho que transmite isso. São os cavalos num temperamento, apesar de ser uma linhagem de corrida. O temperamento deles realmente é diferenciado. Apolo VM é um papel clássico na vaquejada, né? Assim como Dom Diego. E de muita assertividade, né, que a gente estava falando. Mas hoje ele é essencialmente uma das nossas prioridades, né? Já que a gente tem que colocar um sucessor do Apolo Intac. Na parte operacional do Aras, um dos focos, com certeza, é melhorar os processos para que a equipe internamente flua com mais autonomia e dinâmica. E
questão de mídia, de marketing também, né? Essa parte de comunicação, eu tive que deixar um pouquinho de lado por conta de outras demandas, mas é uma coisa que já me perguntaram e eu tenho uma preocupação muito grande em construção de comunidade. Não só de clientes, mas eu vejo que quem acompanha a Vaquejada é realmente apaixonado por aquilo. E o pessoal tem preferência por criadores, por aras ou por cavalos, acompanha a história. E isso é um ponto que eu percebi desde o início. Cara, eu não sei porquê, eu acho que hoje a realidade está mudando um pouco com o pessoal fazendo podcast. Eu tenho o livro do Thiago Dantas, que ele fez aquele anuário, né, da Vaquejada. Mas se você parar para olhar essencialmente, a Vaquejada não tem registro, só sabe quem viveu. Se você acompanhou, você sabe daquele histórico. Mas se você precisar pesquisar, buscar essa informação, é um trabalho danado. Eu queria pegar, depois saiu uma época que você tinha na ABQM, né, aquele registro e tal, aí eu liguei para Fábio. Disse, Fábio, me manda aí os últimos, acho que uns 8 anos, 10 anos do portal aí. Me manda aí que eu quero, peguei com o Sandra aqui, eu quero fazer um trabalho aqui com ele, a gente vai fazer dos dois, depois cruzar. Ele disse, não tem. Não tem. Gente, eu acho isso uma falha tão grande. É um negócio que... É chocante, né? Chega a ser um absurdo. E assim, imagina se perguntar, quais foram os campeões mundiais de futebol? Gente, não sei. E eu, quando pisei aqui, que eu conhecia a Vaquejada, mas eu não acompanhava o histórico todo. Meu amigo, para eu começar a entender a genética, o histórico, os campeões, tudo, para eu pegar o ritmo que a galera viveu a vida inteira, foi trabalhoso no início. Eu falei assim, cara, mas eu vou ter que meter a cara, porque senão qual é a credibilidade que eu tenho, entendeu? Eu não sei a minha própria história, como é que eu vou vender uma coisa que eu não sei a história? Então eu tive que correr atrás. E aí eu percebi essa dificuldade imensa, né? E você não tem parâmetro, você pega, às vezes, tem muito filho pontuado, mas aquele cavalo ali, que você tem que ter. Eu sou administrador, gosto de matemática. Uma conta. E aí você pega, beleza, aquele cavalo teve 1000 filhos, mas só teve, sei lá, ele teve uma pontuação percentual, se você comparar a quantidade de filhos dele, pequena. Teve outro que produziu menos, tem menos pontos, obviamente, mas percentualmente é maior. Agora você tocou num tópico que eu achava que... É por isso que às vezes eu falo que talvez eu estivesse conversando com as pessoas erradas, né? Porque agora eu acho que eu tô me entendendo mais. Eu tinha coisas para mim, percepções do mercado, que eu ficava, gente, ou eu tô muito doida, ou eu tô sendo muito visionária e tô enxergando uma coisa que ninguém enxerga. Mas para mim era muito óbvio. Essa questão do percentual de, tipo... e hoje se tem uma genética tal, daquele garanhão, é o garanhão do momento. Tem 300 pontos na BQM, os filhos têm 300 pontos na BQM. Sim, mas quantos filhos ele produziu? 7.000. Caraca! Se o seu cavalo produziu 7.000 filhos e tem 300, só tem 300 pontos... Ele não é um garanhão. Então, desculpa, mas o percentual de assertividade dele é baixíssimo. Mas a galera olha aquele 300 pontos na BQM, aí é um cavalaço. E aí você olha o cavalo que tem 70 filhos registrados e 200 pontos na BQM dos filhos. Cara, qual é o índice de acerto desse animal? Então eu queria ter pego isso, eu me disse, Sandro, vê um negócio que a gente vai fazer isso aqui. Mas quando eu fui pra ponta... E eu bati muita cabeça com isso também no início. Eu queria ter feito... não tem, você não consegue pegar. Eu tentei fazer, eu falei assim, cara, eu vou fazer... Voltando, né, para a parte de planejamento de futuro, de marketing. Eu tô agora focada nessa parte de construção de comunidade. Eu quero ter uma forma de recompensar e ter uma relação mais próxima do Aras, tanto com clientes que investem no que a gente está fazendo, como também telespectadores ou fãs que acompanham e torcem e organicamente fazem uma propaganda boca a boca, né, nossa. Eu quero ter uma forma de recompensar e construir um vínculo melhor e mais próximo com essas pessoas. E ao mesmo tempo, isso era um planejamento que eu tinha que caiu por terra. Quando eu peguei o ar, eu falei assim, cara, eu vou fazer essa conta. Eu vou pegar o histórico, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou provar que os meus cavalos, que a nossa taxa de acerto é muito alta. Eu tenho que voltar a falar disso e expor pra galera entender, porque eu não tô vendo o pessoal fazer conta, eu não tô vendo o pessoal ter esse olhar analítico e crítico
Falta. da criação e da competição. E aí, quando eu fui buscar as informações, eu falei assim, cara, não tem aonde buscar. Eu vou ter que literalmente ficar batendo na tecla e falando e mostrando, e vai ser a minha o que a gente palavra contra dos Não, aí outros. você vai mostrando, você vai catalogando, ó, o cavalo ganhou aqui, ganhou lá, não sei o quê, tem tantos filhos, aí você vai ter que fazer. Exatamente. Vai ter que fazer. Em caseiro, né, como a gente faz lá, e vai ter que ir fazendo, não tem jeito. Pois Me é. incomoda, eu sou da área do marketing, da mídia, da comunicação, essencialmente de formação, gosto muito, mas me incomoda bastante isso de que o bom é o que tá na mídia. Não é, o bom não é o que tá entregando o resultado muitas vezes, mas é o que é mais falado. É. Uhum. E lá, Ivan, o americano é bem objetivo, o cavalo produziu 1 milhão, o cavalo produziu 500 mil, o cavalo produziu 100 mil, não importa. Mas Tá ali eles, o eles número, têm esse registro, ele né? tem esse registro e o cara vai, isso é que baliza o mercado. Claro, tem uma mídiazinha de um ou outro, acontece, Faz parte mas do negócio. faz né? parte do negócio, mas como o Vanessa falou, eu acho que lá não manipula tanto o mercado. Acontece algumas coisas, porque alguém investiu mais que o cara, porque ele vendeu aquilo ali e mais gente, pô, gostou da ideia dele, comprou aquele cavalo, aquela coisa, mas no fundo lá eles, não. Esse aqui, É o número. o número é É o esse, número que fala mais esse é o alto. melhor. É. Não tem como discutir. Vanessa, eu queria te agradecer pelo papo. Foi muito bom conhecer. Tem mais alguma pergunta? Nem... Não, finalizou com a matemática aqui. Eu queria te agradecer pelo papo. Foi muito bom conhecer tua história. Uma menina que saiu do Rio de Janeiro, veio para o interior da Bahia. Mexer com vaquejada. Está investindo em vaquejada, ensinando outras mulheres a entrar para o meio. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para a galera aí. Nossa, a mensagem final, eu senti a pressão aqui agora de fechar com chave de ouro. Mas, gente, eu não sei, a gente falou de tanta coisa, fica até difícil, né? Eu não sei se eu dou uma frase assim geral ou uma coisa voltada mais para as mulheres. Fique à vontade. Eu acho que, assim, eu falo muito que eu nunca pensei estar passando o que eu tô vivendo agora, né? Eu já fiz muita coisa mesmo na vida, mas nada me ensinou mais do que esse Aras, do que tá vivendo o que eu tô vivendo agora. E olhando para trás assim, eu acho que caiu por terra muitas inseguranças, dúvidas que eu tinha sobre mim mesma, sobre o futuro, sobre, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E essa é uma frase, na verdade, que eu ainda falo com muita frequência, né? A gente vai passando as dificuldades do dia a dia, principalmente quando é muita novidade, eu fico assim, gente, como foi que eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar é... independente do que você faça, eu acho que eu aconselho até muita gente hoje que estuda comigo na faculdade, que tem muito essa insegurança de entrar no mercado de trabalho, enfim, não sabe o que fazer, eu foco nisso, eu foco naquilo, faço isso por dinheiro ou não. E eu já fiz escolhas, já tomei decisões com intuito financeiro e já tomei decisões com intuito de paixão, de amor, de sentimento. E hoje eu posso dizer com toda certeza que as decisões mais acertadas que eu fiz foi seguir aquilo que eu acredito, que eu vejo como propósito e que faz sentido para mim. Acho que a minha mensagem vai ser essa. Acho que a vida acontece, às vezes a gente pode seguir um caminho que não era o esperado, como eu fiz, eu dei uma volta ao mundo para chegar até aqui e fazer o que eu tô fazendo hoje. Mas acho que vocês têm que confiar em vocês, fazer o melhor que pode. Acho que ser competente, se dedicar para ser competente em qualquer coisa que você faça e abraçar as oportunidades. Eu acho que quando você confia em si, se dedica, investe na sua competência para fazer o melhor que você pode, independente do que seja,
você vai estar bem preparado para abraçar a oportunidade e que muitas vezes vai ser a oportunidade que vai te levar para um lugar que você nunca imaginou e é exatamente para onde você deveria ir. Beleza, obrigado. Muniz. Pessoal, esse foi mais um episódio, né, do nosso podcast Giro Equestre. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço, até mais. Obrigado, um abraço.